Salve, salve, fiel suave, aqui é o Celinho trocando ideia com vocês. E é o seguinte, que roteiro é mais Corinthians do que empatar no finalzinho depois de passar o tempo todo tendo sufoco, defesa do Hugo, meio campo que não se encaixa, pelo amor de Deus, não importa o tanto de peça que a gente mexe, parece que o meio campo não se encaixa se não for os titulares, mas levamos esse um ponto pra casa, chutei o tripé, mas levamos esse um ponto pra casa e também conseguimos ficar no top 3 do brasileiro no dia de hoje. E é o seguinte, hoje eu vou ressaltar uma das coisas mais importantes aqui pra vocês que eu achei referente ao jogo, então bora ali pro vídeo, família. Então vamos lá, como começar falando desse jogo, demorou minha rapaziada? Primeiramente, o ódio que eu passei, provavelmente todos vocês passou, que eu não aguento mais ver o Charles em campo. O Charles, ele tá explodindo minha cabeça, eu não consigo ficar assistindo ele operar em campo. Ele não acerta passe, ele não acerta desbloqueio, ele não acerta chute, ele não acerta porra nenhuma. Ele não faz a marcação, até porque o primeiro gol foi um dos gols mais trouxa do mundo, onde não tinha um meio campo marcando, não tinha um zagueiro marcando, deixaram o Matheus Pereira totalmente aberto para chapar no canto. Isso que o Hugo ainda tentou fazer milagre, né? Tentou fazer milagre nessa cena, porque no jogo inteiro o Hugo fez milagre o jogo inteiro. Como vocês podem ver, se você assistiu o jogo do início ao fim igual eu, você tem certeza que o jogo seria mais se não fosse o Hugo Souza. E o Corinthians sempre sendo esse time oportunista, isso é bom, sendo um time oportunista que não tem muitas finalizações no gol, mas quando chega de forma bem agressiva e realmente fazendo o seu ponto. Então isso não tem problema algum. Hoje, tendo o gol do moleque do Terrão novamente, demorou minha rapaziada, que é o João Pedro Choca, o mesmo que ia ser transferido pro Torino nesses tempos, mas o Torino, como uma desculpa para devolver ele aqui pro Corinthians, falou que ele não estava apto, que os exames médicos não tinham dado certo e que ele tinha algum problema. Obviamente esse problema que ele tinha nunca foi relatado porque não existia, então eles não conseguem relatar um problema que não existe e simplesmente devolver o nosso jogador. Não vou falar que foi algo ruim pro Corinthians, seria algo muito bom porque seria cerca de 15 milhões de euros, se eu não me engano, para ele ir pro Torino, iria jogar lá na Itália e o Corinthians iria ganhar 15 milhões de euros, onde já iria dar para quitar uma certa parcela de dívida legal. Mas esse mesmo moleque voltou e, por incrível que pareça, jogando mais do que já jogou aqui dentro do Corinthians. Não estou falando isso apenas pelo gol, mas sim se você assistiu o jogo completo, tenho certeza que você percebeu que se não fosse o Choque em várias vezes, o Corinthians tinha tomado gol. Tanto uma hora que acho que foi o Matheus Pereira, o Arroio, driblou pro meio, abriu para dar um chute e ele conseguiu chapar direto no gol e tava ali novamente o Choca, abriu o peito, tomou bolada, caiu no chão com dor, mas conseguiu novamente defender ali o gol do Corinthians. Então, os dois mais principais desse jogo vai ser o Choca e o Hugo Souza, não tem como, porque se não fosse esses dois, não sei o que a gente conseguiria fazer. E agora vamos falar de outra coisa, o que falar do Cruzeiro, meu Deus do céu, Cruzeiro fazendo uma maior contratação da história do Brasil antes do Paquetá no Flamengo, obviamente que ele veio pro Cruzeiro antes do Paquetá ir pro Flamengo, era a maior contratação do Brasil, trouxe também o Tite, tirou o Cássio do Corinthians, tirou o Fagner do Corinthians, montando um super time, né, que tem o famoso Caio Jorge e no ano de 2026 é um dos piores times da história com chance de ser rebaixado. Isso aí é uma coisa assustadora o que está acontecendo com o Cabuloso, o que está acontecendo com os outros times em questão, pois no top 3 tá Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O futebol paulista está dominando o Brasileirão enquanto isso. E eu tenho uma certeza absoluta aqui que o Flamengo já vai chegar ali na gente. Mas enquanto não chega, e ele pode não chegar também, rapaziada, eu paro aqui para passar uma reflexão para vocês. E aí, vale a pena gastar tudo aquilo de dinheiro que foi gasto para contratar o Paquetá, sendo que ele não tá trazendo retorno, fez um gol até agora, tem menos gol que o Gabriel Paulista, isso é loucura. Mas não pode também duvidar de um time que todo mundo já sabe que é multicampeão, certo? E é o seguinte, a gente parou no top 3, tivemos jogadores impecáveis no dia de ontem, infelizmente não tivemos atacantes se destacando, ou pra mim, se eu for impor o atacante que mais se destacou ali na minha opinião seria o Garro, que entrou de meio campo, né, nem atacante, e o Dieguinho, onde ele achava a bola, corria pra um lado pro outro, abria as laterais. Falta que faz Matheus Bidu e a falta que faz o Mateuzinho é inexplicável no Corinthians, mas sem eles a gente conseguiu o Pedro Milans, que eu acho razoável. O Pedro Milans não ganha muita bola, não tem muita disputa, mas ele é razoável, é um jogador mediano, não faz cagada em campo. Já
o Angileri é complicado gostar dele, eu vou ser sincero. Ele faz muita defesa boa, ele é bom no desarme, mas quando você quer contar ele para um ataque, quando ele tá subindo pro ataque, é desesperador pensar que você tem que contar com o Angileri para fazer um passe, para armar uma jogada, para abrir uma lateral. Isso é desesperador, vamos ser sinceros, rapaziada. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um jogador ser tão debilitado assim pra avançar. O cara é muito bom, tá ligado? Em defesa. Não vou falar que é muito bom também, que eu também tô forçando, mas ele é bom em defesa. Ele tá ali na zaga, consegue dar uma segurada, mas quando é questão de fazer pressão, de ir pra frente, pelo amor de Deus, o Angileri não tem pique nenhum, não consegue se destacar dentro do Corinthians naquela lateral. Pelo menos a gente tem um reserva pro Bidu, mas eu não acho que é um reserva bom, e se a gente depender dele para jogos grandes, vai acabar passando com dificuldade absurda. E agora, vamos falar dele, a maior queda de rendimento da história do Corinthians, um dos jogadores que todo time brasileiro pedia por causa da força defensiva, força ofensiva e tudo mais. E vamos lá conversar sobre Ranieri. Ranieri, onde chegou no Corinthians, vindo do Cuiabá, com, meu Deus, uma expectativa incrível, porque ele estava jogando muito. Ele nem jogou tanto no Cuiabá, mas quando ele chegou aqui no Corinthians, ele mostrou o potencial de jogador que era. Jogador forte, tem combate no meio campo. Se você precisa de velocidade para agitar um contra-ataque, ele também consegue agitar um contra-ataque em velocidade, pois ele tem muita velocidade e ganha sempre na força do corpo, porque ele é bem forte. Mas ultimamente a gente vem tendo um desfalque defensivo do Angileri tão grande que é difícil do Ranieri tão grande que é difícil confiar nele. No último jogo que a gente teve contra o Portuguesa, o gol do Portuguesa literalmente sai do Ranieri pegando a bola e dando uma bica pro alto para cair no meio da área. Ele simplesmente podia ter chutado para fora, isolado, feito qualquer coisa, tocado essa bola, mas ele preferiu isolar para cima, para dentro da sua própria área, que foi quando o Zé, sei lá o que, chegou dando uma bica lá e fez um baita gol, que inclusive baita jogador que a Portuguesa tem. E hoje, no último jogo contra o Cruzeiro, novamente um show de cagada. Erro de passe, erro de desarme. Às vezes desarma a bola, fica perdido, rodando, procura a bola. Quando acha a bola, o atacante já passou e tá indo em direção ao gol. Então é uma queda meio inexplicável de um jogador que tinha chegado tão bem, dominado a posição, e agora pra mim perde a posição até pro Alan, que não faz um papel defensivo, mas no papel ofensivo tá muito bom. Mesmo sem fazer um papel defensivo, ele consegue pegar a bola e organizar um ataque de forma rápida. Então vale muito a pena tá liberando essa vaga pro Alan do que o Ranieri, que ultimamente só vem fazendo cagada em todas as oportunidades que são dadas a ele. Então, mano, é isso, rapaziada. O que eu mais tenho pra falar é que tá dando certo, chegamos no G3, iniciamos o ano da melhor forma e ó, eu acho que esse ano vem, hein, rapaziada. É o seguinte, lembrando que esse canal aqui não é só de Corinthians, eu vou trazer mais sobre outros jogos, outras análises, vou melhorar essas qualidades que você tá vendo, tanto da câmera, quanto do microfone, iluminação, tudo, cenário. Então, se inscreve aí no canal se der pra ajudar, se você curte esse tipo de conteúdo, achou que eu falo bem, achou que eu sou uma pessoa da hora, que troca uma ideia, faz o seguinte, se inscreve aí, deixa o likezinho pra ajudar a gente e já tem um próximo vídeo.